Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes na sala e para quem futuramente assistirá aqui a essa aula. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pela oportunidade, né, a Fátima e também a Jussara pela acolhida, por poder estar aqui essa noite fazendo um compartilhar de conhecimento através de mais uma ferramenta de autoconhecimento para vocês. E vai ser muito importante que vocês estejam presentes, atentos, percebendo tudo que eu vou trazendo aqui, percebendo também tudo que faz sentido para vocês, não somente olhando para vocês, mas também para as pessoas que vocês conhecem. Então, vai ser importante, sim, vocês tirarem esse momento, assim como todas as aulas, e vocês poderem se observar, tá? Eu vou iniciar aqui o compartilhar da material. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês vão perceber que, de vez em quando, eu elevo um pouco aqui a face, porque eu vou olhar aqui no celular, vocês vão acompanhar quem está presente aqui. Bom, então a aula de hoje eu vou falar sobre um tema que é identificando os perfis comportamentais DISC. Quem está aqui, gostaria que colocassem no chat se já conhecem essa metodologia, essa ferramenta, se já fizeram algum mapeamento DISC. Podem colocar aí para eu poder acompanhar e também saber se vocês já conhecem isso. Essa é uma metodologia, né, que ela já advém já há muito tempo, antes de Cristo. Olha, ele falou que não conhece, que bom, então já é uma oportunidade de conhecer uma ferramenta diferente. Os perfis DISC, né, na verdade, o DISC, que eu vou mostrar aqui para vocês todo o histórico, para vocês entenderem um pouco da onde advém todos esses estudos, né? Vocês que são consteladoras, né, a grande maioria, ou que trabalham na área de desenvolvimento, sabe que tudo tem uma lei de precedência, né? Então, muito antes de nós, muitas pessoas, né, muitos estudiosos, filósofos, médicos, psicólogos estudaram sobre desenvolvimento humano, né? E hoje mesmo, né, muitas pessoas continuam estudando e desenvolvendo cada vez mais metodologias. Então, muitas pessoas contribuíram para que nós pudéssemos hoje fazer uso dessa ferramenta, tá? Vou falar aqui para vocês. Vou me apresentar brevemente para vocês, para saberem quem eu sou, e que eu, assim como vocês, também sou uma eterna buscadora. Eu já sou uma apaixonada pelas práticas integrativas. Há 25 anos eu faço imposição de mãos e atuei na área da saúde, né, na enfermagem há mais de 20 anos, e isso também corroborou muito para essa busca de entender muitas questões mesmo, além da patologia do corpo físico e o que acontece, o que a psique interfere mesmo nas doenças. Então, por isso que isso é uma constante. Eu tenho mais de 20 formações aí em práticas integrativas, entre mestrado de Reiki, Theta Healing, barras de Axis, hipnose, radiestesia, dentre outras. Mas tudo isso aqui não fala realmente de quem eu sou, mas sim de toda essa busca que eu tenho de autodesenvolvimento, assim como todos vocês que estão aqui. E para poder falar um pouco sobre o DISC, né, como eu estava falando antes, muitas pessoas contribuíram e corroboraram para que nós pudéssemos hoje ter esse conhecimento. Então, vai ser importante trazer isso para que vocês possam também entender que não é um assunto aleatório, ele tem todo um estudo, uma fundamentação, tá? E se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem colocar no chat, e que eu vou responder aí durante o desenvolvimento aí da aula, para que nós não percamos nenhuma das questões que possam vir surgir de vocês, tá? Bom, antes de Cristo, então, né, muitos estudiosos trouxeram aí essas percepções, né? E o profeta Ezequiel, ele trouxe para nós lá em 590 a.C., que ele fez um estudo através das 4 faces. Ele falava que eram como se fossem 4
representantes da totalidade da criação. Aí ele falava que existiam as 4 estações, os 4 evangelhos, os 4 pontos cardeais, e ele também se referia como as 4 faces de Cristo. Então, ele trouxe muito esse estudo para que pudesse compreender um pouco mais sobre as peculiaridades de 4 perfis distintos. Né? Depois dele, veio, então, Empédocles. E Empédocles, ele trouxe já essa percepção em relação, né, aos 4 elementos, né? Ele dizia que tudo que existe no universo, né, ele é composto por 4 elementos. Então, esse filósofo trouxe muito essa perceptividade, que até hoje nos faz sentido, né, que nós vemos também sobre os 4 elementos, né, fogo, água, terra e ar, e que está intimamente ligado também com todas esses 4 perfis contemporâneos, que é o DISC no dia de hoje. Em 390 a.C., Galeno, ele então trouxe o estudo sobre a tipologia dos temperamentos, né? E aí a gente ouviu falar pela primeira vez aí, que muitos talvez sejam conhecidos de vocês, né, que é o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Se vocês conhecerem algum aí, podem ir colocando, né, ou se vocês já mapearam e já sabem, podem ir colocando aí no chat, quem tiver aqui presente, que vai ser importante também compartilhar e mostrar o quanto nós somos, né, seres com particularidades. O Hipócrates, né, o pai da medicina, o que foi o estudo que norteou toda a medicina ocidental dele, foi a teoria dos humores corporais, que eram referentes aos fluidos corporais, e que, então, ele começou a designar entre os 4 perfis também, que é através da bile negra, bile amarela, sangue e o fleuma. Depois nós tivemos 350 a.C. Aristóteles, que deu continuidade, né, em relação aos 4 elementos, né, que a gente viu já em Hipócrates já relatando sobre eles, que é o terra, fogo, ar e água. O Paracelsus foi um médico bem, assim, à frente do tempo, ele falava muito, assim, e na verdade, olhando hoje, assim, ele já utilizava a medicina integrativa, e então ele foi muito rechaçado por isso, né, era até chamado como bruxo, como mago, né, ele não era bem visto, né, ele era um médico vienense, e ele trouxe a metodologia, né, da mitologia dos temperamentos, né, então os próprios nomes parecem realmente ser muito diferentes, né, que são as salamandras, gnomos, ninfas e silfos. Depois nós tivemos, então, já depois de Cristo, né, o Jung, o pai aí da psicologia, que então ele foi trazendo vários estudos, né, e referente a esses 4 perfis, ele trouxe os traços de personalidade, como sendo o produtor, sensitivo, intuitivo e o analítico. E aí, já de uma forma algo mais contemporâneo, né, é o William Marston, que trouxe a metodologia do DISC, né, ele foi um doutor em psicologia. O Marston, ele trouxe não somente deu continuidade a todos os estudos que já existiam, né, então vocês foram vendo que cada um vai aprofundando o que já existia, né, nada se constrói, mas tudo vai se transformando, né, a partir do que já se existia lá no passado. E o Marston, então, ele definiu como os 4 perfis, como dominância, influência, estabilidade e conformidade. O Marston, ele também trouxe uma grande contribuição, que ele foi o primeiro a criar o polígrafo do detector de mentiras. E ele começou a fazer um estudo junto com a esposa dele, de que as pessoas que mentiam, elas tinham uma elevação da pressão arterial. Então, a partir daí, ele criou o polígrafo. E junto com a esposa, ele também criou uma personagem aí, que muitas de nós aí crescemos vendo, eu, né, principalmente desde criança, que foi a Mulher Maravilha. Ele, junto com a esposa, então, criaram a Mulher Maravilha, tá? Então, diz que ele é relacionado, né, ele tem essa metodologia do Marston, mas a gente não pode deixar de mostrar que ele já tem uma precedência antes. Todos os estudos que vieram antes, eles ainda fazem sentido hoje, e eles só foram sendo aprofundados cada vez mais, né? Então, eu vou falar aqui sobre esses 4 perfis, né? Que o primeiro é a dominância,
tá? O segundo, a influência. O terceiro, a estabilidade. Vocês vão percebendo isso atentando às cores também, tá? E a conformidade. Vamos começar falando sobre, então, a dominância. Mas antes de falar sobre eles, é importante eu falar algo para vocês. Nós todos temos os 4 características, os 4 perfis comportamentais. E não é que nós somos tal perfil. Ah, eu sou dominância. Não, nós estamos. Por quê? Porque nós temos, durante aí a nossa vida, muitos acontecimentos que permeiam que nós possamos mudar essas características, ou modular, né? E nós também costumamos dizer, dentro dos perfis comportamentais, que nós temos pontos fortes e pontos a desenvolver. Isso eu acho que essa metodologia e essa nomenclatura também é muito importante, porque a gente não fala assim, defeitos, né? E nós já temos, né, tendenciamos a escutar defeitos como algo que pode ser negativo, né? E já não tendenciamos a não receber muito bem. Então, quando nós falamos pontos a desenvolver, parece ser mais fácil, né, de realmente receber isso, né? Faz sentido para vocês? Quem tiver aí e falar, não é mais fácil escutar? Ai, olha, esses são os seus pontos a desenvolver, ao invés de esses são os seus defeitos, né? Ou seus pontos fracos, como podem também chamar. Bom, quem que é o dominância, né? Nós podemos também lembrar que a dominância, né, dos estudos lá antigos, ele é representado também pelo elemento fogo, né? Então, o fogo a gente lembra, assim, né? Ele se inflama muito rápido, né? E ele também se incita muito rápido com tudo que está ali ao redor dele também, né? As informações. Eu vou falar aqui para vocês das características de cada um, gostaria que, então, vocês começassem a observar, tá? E se vocês se identificarem, quem estiver aqui presente, fala, olha, eu acho que eu tenho mais características do dominância ou de outro. Vale lembrar também que é o seguinte, nós costumamos dizer que nos perfis a gente tem intensidades. O que é isso? Quando eu tenho a maior parte das características principais e as demais características apresentadas de um perfil, significa que eu tenho uma intensidade alta. Eu tenho quase todos, né, ou a maior parte das características presentes. Quando eu falo que eu tenho poucas características deste perfil, eu falo que eu tenho uma intensidade baixa. Então, a intensidade alta é o que mais caracteriza, e é também a forma de como nós somos vistos pelas pessoas, como as pessoas nos veem, sabe? Ou como nós também conseguimos nos expressar. Quem que é o dominância, então? É um dos perfis, e eu vou chamar para vocês o segundo nome, tá? Que é o executor, que ele é utilizado numa das formações que eu tenho de análise DISC, que é da Solids, né? Então, o executor é o perfil mais ativo. Sabe aquela pessoa super inquieta? Uma das formas de nós identificarmos um executor é muito simples. Sabe aquela pessoa que fica sentada, às vezes, mais na ponta da cadeira e que os pés estão balançando? Ou então aquela pessoa que já está, assim, sentada e ela já está mais voltada, assim, com o corpo para a porta, porque ele já pensa em sair, sabe? É aquela pessoa que não tem tem desafios em ficar muito tempo de uma reunião, ou quando as pessoas estão conversando e falando algo detalhadamente, ele não tem muita paciência. Quem é o executor? São aquelas pessoas super autoconfiantes, né? Ninguém precisa dizer das características deles, ele mesmo já confia nele. É um perfil super competitivo, e essa questão de competitividade está muito mais relacionada com ele mesmo do que com as outras pessoas, tá? Ele é um empreendedor nato, tá? Porque ele é um dos líderes, né? Todos os perfis são líderes, mas ele é a pessoa que, quando precisa delegar, ele é a pessoa que realmente também consegue realizar isso, mas principalmente executar. O próprio nome já diz, né? Ele não tem dificuldade alguma em realizar algo. Então, é um dos perfis mais fazedores, diria assim, né? Ele é super destemido, ele adora desafio. Sabe aquela pessoa que gosta que não tem receio em trocar de casa, de estado, de trabalho, de relacionamento, e que parece que ele está sempre buscando algo mais, um desafio? É o executor.
E ele também tem uma característica que é muito visível, que é ser individualista. Por quê? Como ele tem um ritmo muito ativo, ele tem desafios em aceitar ou até mesmo compreender as pessoas que não têm o mesmo ritmo que eles. Então, eles preferem fazer as coisas de uma forma sozinha, porque eles sabem que eles vão conseguir fazer no tempo que eles estão propondo, que está sendo imposto a ele o que ele está se propondo a fazer. Ele também é muito prático. É aquela pessoa que não é dada a detalhes, tá? Então, não espere detalhes de um executor, porque não é uma característica da essência dele, né? Ele gosta de praticidade, de algo fácil de fazer e que não requeira muito detalhismo e muito tempo, tá? Então, é aquela pessoa que precisa fazer uma atividade agora, ele é a pessoa principal para ser feito, tá? E isso quando a gente se refere não somente a trabalho, tá? Porque quando nós estamos com um desses perfis com intensidade alta, nós estamos em todas as áreas da vida, tá? Então, se tiver os filhos aí, um deles for executor, se você tiver que dar o comando, ele vai ser o primeiro a executar. Se você disser, olha, vamos fazer um desafio, você vai lavar a louça primeiro, provavelmente ele vai se dispor logo, porque ele vai realmente querer executar para ter um fim. Então, ele sempre faz algo, se propõe algo para ter um resultado final, tá? Ou para ele, ou para as pessoas, para o grupo onde ele está. Quais são os pontos fortes dele, né? Que realmente a gente pode já identificar. É uma pessoa super resolutiva, né? Então, quando você tem uma demanda, tanto em casa, doméstica, ou algo para ser feito rápido, e solicitar, e pedir ajuda, ele vai ser a pessoa que vai realizar prontamente. É uma pessoa super persistente, então se ele tem uma meta a cumprir, ele vai até o final para realizar. Porque ele precisa ver o resultado final. Ele se incita, ele fica realizado quando ele conclui algo que ele está se propondo a fazer. É muito proativo, né? Então, essa atividade dele, ele já prontamente já vai fazer algo. Então, quando você vê assim algo acontecendo na rua, você pode ver que às vezes um executor é o primeiro aí, porque ele já quer de alguma forma sanar, contribuir e ajudar também com as pessoas de alguma forma através da proatividade dele. Ele é otimista, mas ainda não é o mais otimista de todos os perfis, tá? Tem uma tomada de decisão muito rápida. O que tem de pontos a desenvolver, né? Quem é executor? Bom, trabalhar em diferença, porque ele tem realmente esse desafio de, sabe, olhar o outro e entender que o outro tem um tempo diferente dele. E ele não consegue lidar muito bem com isso. E ele também é aquela pessoa que gosta de ser brincalhão, mas ao mesmo tempo usa uma forma mais irônica, áspera de brincar. E para as outras pessoas, pode ser muito desafiador escutar o que o executor tem, porque ele não tem papas na língua, ele fala reto, né? Curto, né? Grosso, como fala. E isso também pode parecer para as outras pessoas uma certa forma de arrogância, né? Pode ser que de fato ele tenha isso, né? Já seja o perfil dele, mas principalmente as outras pessoas não conseguem aceitar muito bem o que ele tem a dizer. É impaciente, né? Porque é no tempo dele, né, gente? Tem que ser do jeito que ele quer, no tempo que ele está se propondo também, e ele vai exigir que todas as pessoas ao redor façam isso. E existem perfis que vão sofrer muito quando estão ali junto com ele. E o que ele tem também desenvolver? Atentar-se a detalhes. Não é da essência dele. Mas quando ele está, por exemplo, numa relação, é importante que ele também se atente a alguns detalhes, porque talvez ele não vá lembrar de uma data de aniversário, de casamento, de namoro, ele não vai realmente, às vezes, se atentar a isso. Agora, se você disser a tal data e disser que quer algo novo, ele provavelmente vai dar um jeito de fazer, de preparar algo, mas para realmente comemorar. Mas lembrar de detalhes, talvez ele não consiga lembrar. Escutar a equipe ou as pessoas, tá? Que estão ao redor dele. Por quê? Ele tendencia a achar que ele está sempre certo, tá? Existe um pouco de prepotência nele em achar que realmente ele está certo e que só a resolução dele é a melhor. Então, ir também conduzindo e também dando feedbacks para ele, quem está convivendo com o executor é muito importante, ou quem é também para receber, tá bom? Quem tiver dúvidas ou estiver se identificando, pode ir falando aí.
Ainda sobre o executor, quais são as necessidades básicas dele? Ah, eu tenho um filho, um irmão, alguém que é executor, meu companheiro executor. O que ele precisa para que realmente a gente possa ter uma relação mais harmônica, que a gente consiga lidar melhor com o dia a dia, né? Dê autonomia, porque ele precisa saber que ele está no controle. Ele tem uma necessidade nata de querer controlar tudo, né? A gente sabe que isso é desafiador, né? Porém, é uma necessidade dele, ele saber que ele tem liberdade para fazer aquilo que ele acredita que é o melhor, tá? E ele tem esse voto de confiança, né? Ele sempre vai esperar por um resultado, tá? E então, se ele vai fazer toda e qualquer demanda, ele vai sempre pensar no resultado final, se vai ser benéfico para ele, para as pessoas. Ele também tem necessidade de ser reconhecido por aquilo que ele está fazendo, tá? É algo nato dele, porque se ele tem um pouco dessa necessidade de controle, no fundo, ele tem uma certa insegurança, né? Ele parece, assim, ser aquela pessoa super autoconfiante, mas no fundo ainda pode existir isso, essa necessidade. Então, ele precisa de uma certa validação. Sob tensão, como é que o executor reage? Ele pode reagir de uma forma não muito legal, porque ele tendencia a ser, né, irônico, ou até mesmo visto pelos outros como sendo grosseiro, né, na forma de expressar, curto e grosso, então ele pode ser desrespeitoso, tá? Então, por isso que a forma de conduzir e falar para ele é muito importante. Mas quando for conversar com um executor, é importante ser direto, não muita enrolação e nem contar muito detalhes, porque ele não consegue escutar. Tá? É um desafio nato dele de ele ter dificuldade em escutar o que as pessoas estão dizendo. Então, precisa ser bem objetivo para conversar com o executor. Bom? Como é que é trabalhando em equipe ou convivendo com pessoas, tá? Ele preza sempre, então, pela entrega e velocidade. Então, vamos ver o seguinte. Ele é aquela pessoa em casa, tá? Se for, por exemplo, uma mulher executora, vai olhar para o marido ou para o filho e vai dizer, olha, preciso que você lave a louça agora. Passou 5 minutos, 10, 15, e ela viu que ninguém fez isso, ela já toma a frente e vai fazer, porque ela não consegue ter a paciência de esperar o tempo do outro para fazer. Então, sempre aquela pessoa que vai fazer, que sempre vai realmente buscar resolver. E ainda depois vai dizer, se não sou só eu nessa casa, se não, eu não fizer, ninguém faz. Tá? Então, o executor, ele às vezes gosta de trabalhar sozinho, porque daí ele sabe qual é o tempo de entrega. Porque se tiver mais pessoas e com tempo diferente, nossa, ele tem um desafio imenso, tá? Mas também é um grande aprendizado para ele também estar junto a outras pessoas, tá bom? Alguém se identificou aí? Se alguém se identificou, coloca aí no chat para eu ver. Ou se conhece alguém também, como executor. Escreva aí que vai ser importante também eu escutar. Bom? Agora eu vou falar para você sobre outro perfil, que é o influencer. Vocês viram que agora, ó, a cor dele representada é amarela, né? E amarela está relacionado ao elemento ar, tá? Então, o elemento ar, né? Quem é o influencer? É o conhecido como comunicador. O comunicador é uma pessoa que você facilmente reconhece. Lembra que eu falei do executor? Aquela pessoa que está sempre inquieta, o pé está sempre balançando, está sempre ponto para ir perto da porta. O comunicador é aquela pessoa que você vê facilmente no meio de várias pessoas. Num grupo de pessoas, o comunicador, ele vai ser aquele que vai estar contando piada, vai estar conversando com todo mundo, vai estar ali reunindo as pessoas, ele gosta de movimento, ou que está sempre viajando para conhecer novas pessoas, está sempre ali tentando se comunicar. É aquela pessoa que tem necessidade de estar junto das pessoas. Ele, na verdade, se incita com as pessoas. Ele fica energizado quando está junto com pessoas. Os comunicadores, durante a pandemia, sofreram muito. Por quê? Porque ficar enclausurado, sem ter muito contato com as pessoas, ele tem um desafio enorme, né? Porque ele precisa realmente estar com as pessoas.
Então, quem é o comunicador? Aquela pessoa super extrovertida, que faz piadinha, é aquela pessoa que é super descontraída também na forma de falar, é aquela pessoa que antes de falar qualquer coisa, mesmo que tenha um assunto desafiador, ele vai perguntar como é que está a família, como é que está o tempo, para chegar em algum ponto ou numa conversa desafiadora. Então, ele precisa disso também. Sabe aquela forma assim mais fluida e leve. Eu costumo falar que eu vejo muito o perfil comunicador nos cariocas, né? Que eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu sou gaúcha, mas moro aqui, e eu vejo muito o perfil dos cariocas assim. Por quê? São pessoas super animadas, que gostam de estar conversando com as pessoas, né? É aquelas pessoas também que são muito criativas. Quer ver uma característica do comunicador muito interessante? Aquela pessoa em que acorda de madrugada com uma ideia e cutuca quem está do lado da cama, sabe? Quem está dormindo, ou então está numa reunião, ou está numa conversa, de repente ele pensa alguma coisa, ele já quer compartilhar, liga para alguém, tive uma ideia, porque ele é extremamente criativo. Então ele tem a necessidade de compartilhar com as outras pessoas o que ele está pensando, ele tem a mente muito barulhenta. Tá? É aquela pessoa que está assim, parece que aqui com o HD sempre aqui, ó, sempre o mental aqui cheio de mapas mentais aqui, porque ele está pensando o tempo todo, tá? É uma pessoa vaidosa, tá? E é muito sonhador, né? Por ser criativo também, ele tendencia a sonhar muito, mas às vezes fica mais no campo dos sonhos mesmo, e nem tanto da realização. Quais são os pontos fortes do comunicador? O comunicador, ele é carismático. Então, quem não gosta de ficar do lado de uma pessoa que está sempre alegre, sempre sorrindo, e que é otimista, que é vivaz, todo mundo quer, né? Então, por isso que ele sempre tem pessoas ao redor dele. As pessoas gostam de estar com ele, de escutar ele, mesmo, né, que ele estiver aí, né, se delongando nas falas dele, pode até ser prolixo, né, ser totalmente desconexo, mas ainda assim as pessoas gostam, né? É uma pessoa super persuasiva, porque ele tem uma oratória e ele consegue te convencer, é assim, você vai ficando ali, sabe, escutando a história, quando você vê, você já está envolvido, você já está ali escutando, e ele é um ótimo vendedor. Tá? E ao mesmo tempo uma pessoa afetuosa, então uma pessoa que olha para você, é uma pessoa que está ali te escutando, que também quer falar muito dele, e aí é agradável. E aí você já está ali, ó, na conversa, né? Muito rapidamente ali envolvido nisso. O que são os pontos a desenvolver de um comunicador? Ele é super impulsivo, tá? Ele não pensa muito no que ele vai fazer. Ele fala também muito assim, sem pensar, porque para ele mais importante é ele esvaziar o que ele está pensando. Não importa o que ele está pensando. Ele acha que é uma coisa legal, que é uma ideia interessante, ele quer compartilhar. Então, às vezes, ele também age de uma forma impulsiva também no dia a dia, né? Porque ele também acredita que a voz dele é importante e ele também acaba sendo muito exagerado, né? Ele tendencia a aumentar um pouco assim do que está acontecendo realmente. Mas, por um outro lado, ele acaba sendo ingênuo. Por quê? Porque, na verdade, ele não vê maldade nas pessoas. Assim como ele quer falar aquilo que ele está ouvindo, sentindo, pensando, ele também não vê maldade em expressar isso, porque é nato dele. Então, quando ele fala, ele pode não perceber que talvez outras pessoas possam, né, usar o que ele está falando, né, contra ele, enfim. Então, para ele é muito fluido, né? Ele é o que ele é. E aí, por isso que muitas vezes ele não se atenta muito às percepções das outras pessoas. Ele também tendencia, tá? Lembra que eu falei que ele é muito sonhador? Pois então, ele tendencia a criar projetos. Então, digamos assim, tem que fazer uma reforma em casa. Ele é aquela pessoa que já dá ideia. Olha, vamos fazer assim, desse jeito, vamos colocar isso e isso. Ele dá a ideia, mas geralmente não é ele quem faz a ação. Ele precisa ter alguém perto também, ou ele se desenvolver essa questão da proatividade, porque não é muito dele.
Ele é muito bom nas ideias, na criação, na elaboração de projetos. Então, ele tendencia a iniciar algo e não concluir. Se perde no meio do caminho, não, ficou desinteressante esse projeto, deixa de lado, começa outro. E assim, vai indo. Tudo bem, às vezes não faz mais sentido, mas geralmente ele não consegue concluir muito, tá? Aquilo que ele está se propondo. E isso, para outras pessoas, pode ser desafiador lidar com isso. E isso acaba se tornando uma falta de comprometimento, né? Até mesmo, principalmente nas relações, né? Nas relações mais íntimas, as pessoas sentem essa dificuldade porque ele não consegue, como se fosse dar uma continuidade naquilo que ele está ali envolvido ou se propondo. Qual que é a necessidade de um comunicador, se você convive com um comunicador, se você perceba se isso faz sentido para você. Ele tem necessidade nata, tá, de ser admirado e ser notado, de realmente ser visto. Por isso que ele gosta de estar no meio das pessoas, de compartilhar o que ele pensa, o que ele sente, né? Ele tem a necessidade de estar envolvido com as pessoas, com a família. Sabe aquela pessoa que sempre toma frente para as reuniões, por exemplo, de família? Final de ano, festas, é geralmente comunicador. Ele é aquela pessoa que sempre quer reunir todo mundo. Mas lembra aquele parente que está lá distante, vamos conectar, vamos ver. Ele gosta disso, porque ele gosta de movimento, sabe? Ele gosta de estar ali fazendo com que as pessoas estejam juntas. Então, por isso que ele gosta de festas, ele gosta de viajar para conhecer novas pessoas, de conhecer novos lugares onde tenha muitas pessoas, tá? O comunicador até pode ser visto na natureza, né? Mais sozinho, mas não é muito do perfil dele, tá? Ele gosta de saber que tem pessoas lá onde ele vai estar. E ele precisa de rotinas flexíveis. O comunicador tem desafios em manter uma rotina, né? Nós falamos anteriormente ali que ele tem dificuldade em comprometer. Então, ele precisa ter uma flexibilidade no horário de trabalhar, no horário de fazer as atividades de casa, né? Ele não gosta de se sentir pressionado. Tá? Diferente do executor, que ele é movido à pressão, o comunicador não. Se você pressionar um comunicador, ele vai escapar, ele vai fugir pela tangente, ele não vai gostar. Como que ele age, então, sob tensão? Ele poderá prometer o que não consegue cumprir. Porque na hora da emoção, do calor do momento, ele promete mundos e fundos. Mas depois ele pode ter dificuldade em realmente se comprometer com aquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele está envolvido com as pessoas, e aí ele, quando vê, ele já disse, eu vou fazer. Né? E aí ele quer que nem polvo, né? Quer pegar e ajudar em tudo, mas no final ele não consegue realmente dar conta de tudo aquilo que ele está se propondo, tá? E com isso também, né, as pessoas vão ter desafios com ele, porque vão perdendo, de certa forma, a credibilidade com ele, né? Então, essa percepção que as pessoas têm do comunicador pode ser relacionada a isso, né? Olha, ele fala, mas não cumpre o que promete, tá? E um trabalho em equipe, com família, como é? Gostam, né, de se desenvolver em equipe, principalmente se forem pessoas da mesma vibe que ele. Pessoas motivadas, dedicadas. Se for uma pessoa mais introvertida, ele vai ser aquele que vai cutucar, vai tentar fazer com que a pessoa se movimente, mas para realmente fazer com que a pessoa, né, interaja. Mas a outra pessoa pode não gostar muito pela forma como ele também está conduzindo, porque ele quer ali instigar todo mundo o tempo todo. Mas existem alguns perfis que eu vou falar depois para vocês que podem não gostar muito dessa interferência aí do comunicador. Tá bom? E agora nós vamos, então, para o terceiro perfil, que é o perfil estabilidade, onde vocês podem ver que a cor, né, é verde, e ele é denominado, digamos assim, né, e está relacionado também ao elemento água, né? Quem é o estabilidades ou os planejadores, como a gente fala? Os planejadores são aquelas pessoas sempre estáveis, né? O próprio nome já fala. É uma pessoa super tranquila, pacata, você consegue perceber que é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que ela se preocupa muito mais com as outras pessoas que com ela mesma. É aquela pessoa que você vai ver, como você pode diferenciar, encontrar um planejador, assim? É aquela pessoa que vai estar olhando
vendo atentamente as pessoas, tá? Ela vai estar se preocupando. É aquela pessoa que olha para você e diz assim, você tá bem? Sinto que você não tá bem, só às vezes pela leitura corporal, facial que ela faz das pessoas. Porque para ela é muito importante o clima entre as pessoas, o clima do lugar, como é que as pessoas estão, para ela é muito importante. Então, o planejador é uma pessoa super calma, é uma pessoa muito prudente, ela cuida do que ela vai falar, como ela vai falar, porque ela tem esse cuidado de não magoar o outro, de não chatear, sabe? De ser assim mais, de ter um controle na comunicação. Tá? Por quê? Porque no fundo ela tem medo e um receio de ser julgada, né? E aí, uma outra característica é uma pessoa super resiliente, então tem altos e baixos, dificuldades, aquela pessoa que tá ali que nem um bambu, sabe? Tá ali resistente, não esmorece, né? Tá levando paulada, mas tá ali se mantendo, né, equilibrado. É aquela pessoa super paciente, né? O executor olha para um planejador e não consegue entender o planejador. Por quê? Porque o executor, ó, rápido, e o planejador, ele necessita de detalhes, ele necessita de tempo, porque ele se preocupa com as pessoas, tá? E o planejador são ótimos ouvintes. São aquelas pessoas, lembra aquele amigo, sei lá, alguém que você gosta, que gosta de te escutar, que olha no olho, que está ali presente, que tem uma escuta ativa, que está ali olhando para você e que você se sente, nossa, eu estou sendo visto, eu estou sendo olhado. Geralmente os planejadores são assim. Tem uma questão aqui. Planejadores são ótimos ouvintes, mas geralmente eles não se ouvem e não se permitem ser ouvidos. Olha que interessante, né? E quais são os pontos fortes dele? Ele é super autocontrolado, tá, gente? Mas o autocontrole também esconde algumas questões por trás, né? Então, ele tem esse autocontrole, porque se ele realmente também mostrar o que ele está sentindo, o que ele pensa, ele tem receio de como as pessoas vão agir. Mas, ao mesmo tempo, isso também não é tão benéfico para ele, porque os planejadores também têm muitas questões também, às vezes, de doenças devido realmente a essa questão do controle, né? Doenças renais, até mesmo gastrointestinais. Mas são pessoas super flexíveis, né? Então, são aquelas pessoas que se preocupam realmente com pessoas, tá? Super disciplinadas com elas, aonde elas estiverem, a disciplina faz parte. Ela também tem uma facilidade a lidar com rotina e ela precisa de rotina. Diferente do comunicador que não gosta de rotina, o planejador precisa. O próprio nome já diz, planejamento faz parte, é fundamental, é indiscutível para ele no dia a dia que seja tudo muito planejado. E aí ele tem uma ótima memória. Por quê? Porque ele sempre é relacionado ao passado também, e o futuro, e o presente, tá? Ele dá uma permeada entre passado e presente. Então, ele lembra o que aconteceu lá em janeiro de 1983. Ele vai lembrar, tá? Ele também é uma pessoa super confiável, então, é aquela pessoa que tendencia a te escutar bem e guardar segredos, né? Aquele amigo que a gente sempre gosta de ter. Pontos a desenvolver, insegurança, né? Venho falando para vocês ali essas questões mesmo que ele tem essa necessidade, cuidado da comunicação, o que ele vai falar, como ele vai se portar, ele tem tudo isso, mas ao mesmo tempo esconde por detrás uma grande insegurança, né? Teimosia, né? Então, isso é interna, ele sempre também tem dificuldade em aceitar o outro ponto de vista dele, porém, muitas vezes ele não fala. Tá? Mas quando ele coloca uma coisa na cabeça, não tem jeito, ele não vai mudar, tá? É aquilo que ele pensa e pronto. Ele tendencia também a ser muito pessimista, tá? Lembra que eu falei um pouquinho do passado? Ele traz um pouco dos aspectos do passado, das experiências que não foram ali muito positivas, e ele traz para o presente, tá? Então, se ele, por exemplo, vai fazer uma viagem,
E aí, junto com a parceira, olha, mas lembra o ano passado que a gente fez uma viagem, depois nós tivemos um acidente, e aí nós gastamos mais do que nós estávamos prevendo, e aí a pessoa já começa, sabe, a lembrar aquilo que aconteceu e trazer para agora, tá? É uma pessoa também muito passiva, e essa passividade às vezes pode ser muito maléfica para ela, porque ela não consegue se posicionar frente ao que está acontecendo, tá? Ela tem um grande desafio, os planejadores, em realmente comunicar, tá? Em expressar o que ele está sentindo. É mais fácil, então, realmente, ele escutar os outros, né? Mas ele realmente verbalizar é um desafio, tá? Preocupação excessiva, então, uma pessoa ansiosa, tá? O planejador, ele é ansioso, mas é aquele ansioso que você não percebe. Eu sempre falo que parece que tem cara de Mona Lisa, porque a gente não sabe, às vezes, o que a pessoa está sentindo, né? Parece ser tão calma, mas ali por dentro está um caos. E também, às vezes, pode ser um pouco indiferente, mas essa indiferença também não está muito relacionada às pessoas, tá? Quais são as necessidades dos planejadores? Primeiro, ele tem necessidade em sentir pertencente às pessoas, aos lugares onde ele está, na família, no trabalho. Ele tem necessidade de pertencimento, por isso que ele cuida tanto que ele fala, o que ele diz, o que pensa sobre ele. Ele também tem necessidade em ser estimulado em seus projetos, tá? Das pessoas realmente, assim, dizerem quanto ele é bom, que realmente ele tem capacidade, para que ele possa dar continuidade, se sentir forte, não procrastinar tanto também. E para isso é indiscutível, indispensável que ele tenha um local calmo e acolhedor. Se ele convive com pessoas que estão sempre extremamente, assim, sempre querendo atiçar o lugar, né, inflamar o lugar, né, ele vai ter muitos desafios de se desenvolver e realizar toda e qualquer ação, tá? Porque ele não consegue agir no dia a dia, né, na luta, tá? Ele é mais da fuga, então, assim, na luta, na briga, na tensão, ele tem muita dificuldade. Então, ele precisa do ambiente, sabe, para que ele possa se desenvolver. Sob tensão, ele pode guardar muitas mágoas, né, medo, e ele tem um receio de omitir as opiniões. Lembra que eu falei sobre comunicação? Ele sempre vai ter dificuldade em expressar o que ele está pensando. Só que os planejadores, eles são dos mais observadores no que tange a questão de pessoas. Por quê? Porque ele olha para uma pessoa e ele já percebe que a pessoa não está bem. Então, ele sempre vai pensar nas pessoas. Se a casa, se por exemplo, tiver louça para lavar, diferente digamos assim, se a gente for fazer só uma breve percepção, assim, não digo nem comparação, tá? Entre o executor, que tem uma criança chorando, louça para lavar, ele vai lavar a louça e depois talvez atenção para a criança. O planejador, ele vai primeiro se preocupar com a criança, com as pessoas e depois as outras atividades, porque para ele as pessoas são muito mais importantes, tá? Trabalha em equipe com a família, tá? Ele adora, por quê? Porque ele tá ali para escutar as pessoas, ele se preocupa com as pessoas, né? Ele quer cuidar do bem-estar, que as pessoas estejam bem, que as pessoas sejam acolhidas, sabe? Você está vendo que o planejador o tempo todo é para fora? Parece que o tempo todo ele está olhando para fora, né? Para as pessoas. Então ele tem um pouco de desafio olhar para ele. Então ele está sempre cuidando das pessoas. Ele gosta de realmente ser assim muito equilibrado. Ele chega a ser às vezes assim imparcial, né? E por isso, porque ele quer que realmente tenha, tipo, sempre um equilíbrio entre as coisas, né? Entre as pessoas. Ele é aquela pessoa que está sempre apaziguando as relações, né? Se tem, assim, conflito entre duas pessoas, ele sempre vai tentar ir ali no meio para tentar equilibrar, tá bom? E agora a gente chega no outro perfil, que é o quarto perfil, que é o conformidade. Que o conformidade, ele é de cor azul, mas ele é representado pelo elemento terra, né? E quem que é o conformidade, né? Que a gente chama de analista. Qual é a característica do analista, né? O analista, o próprio nome já diz, é uma pessoa super observadora.
E uma pessoa observadora, ela tendencia a captar mais, né, todas as observações dela através do campo visual. Então, uma pessoa que está sempre com aquele olhar 360 o tempo todo, ela vê detalhes, percepções que os outros perfis não conseguem ver. Ela se atenta a tudo porque ela está sempre aqui, ó, sempre observando, né, percebendo o ambiente ao seu redor. Então, é uma pessoa muito detalhista, sabe? Aquela sujeirinha que tem no canto ali em cima do rodapé. É a única pessoa que consegue enxergar, sabe? Porque ele vê, assim, eu sempre falo que o analista é como se ele tivesse um microscópio nos olhos, né? Ele vê não só as questões visuais, mas outras questões além, né? Até tem um outro arquétipo de outros estudos, né, que diz que ele é como se fosse um mago, né? Ele tem uma perceptividade muito grande, né? Tanto que ele é enigmático, sabe? Meio pragmático, assim, você não consegue identificar o que tá passando ali nele. Ele é assim. Também é uma pessoa super calma, super discreta, né? Então, ele está observando, mas quase ninguém percebe que ele está ali, ó, atento a tudo que está acontecendo, né? É uma pessoa super focada e perceptiva a tudo. Então, ele perpassa um pouco essa percepção além do olhar carnal, sabe? Ele consegue ver detalhes um pouco maiores, assim, e mais aprofundados, né? Embora talvez ele não perceba, mas, né, quem é analista, mas ele tem um olhar, assim, mais amplo, né? E o analista, quais são os pontos fortes deles? Eles tendenciam a ser muito organizados, tá? Para ele é importante a ordem, a disciplina, a precisão das coisas. É aquela pessoa que se deixar a caneta ali, né, virada, né, de um jeito, ele sabe como ele deixou. Ele sempre vai olhar e vai saber que alguém mexeu. Porque ele tem essa precisão, esse detalhismo apurado, sabe? É uma pessoa muito sistemática, então para ela também rotina, organização e seguir regras é fundamental. Então, aquela pessoa que sempre vai precisar ser embasada. Marinde, de onde você está tirando essa informação? Sabe? Vai perguntar. Então, aonde foi a leitura, a bibliografia que você trouxe aqui, tá? Se tiver na lista aqui, não se preocupe, gente. Lá no final eu vou trazer as referências bibliográficas, tá bom? Não estou tirando da minha cabeça, não. Mas é mais ou menos assim que funciona na lista, tá? Da onde veio isso? E, ao mesmo tempo, também é uma pessoa super leal, tá? Então, uma pessoa que você pode contar e saber que se ela tá com você, ela tá com você até o final, tá? Pontos a desenvolver. É muito autocrítica. Só que essa criticidade ela sempre espelha para os outros. Então, inevitavelmente, nas relações, ela sempre acaba criticando as outras pessoas também, né? Ela espera que as pessoas também tenham um nível de detalhismo tanto quanto ela, né? É uma pessoa orgulhosa, porque ela também pensa assim, poxa, mas será que as pessoas também não pensam como eu, não pensam assim, né? Ou até sente, né, que como se ela fosse também assim diferente dos outros também. É uma pessoa também ansiosa, mas é uma ansiedade não perceptível, tá? Ela consegue esconder e maquiar porque ela também é autocrítica e autocontrolada, tá? E é introspectiva, né? Então, essa própria necessidade de observação traz uma certa introspecção, né? É aquela pessoa que vai lá no fundo, assim, da alma, das percepções, né? Ela tendencia a guardar muito ressentimento, né? Guarda aquelas más águas, né? Daquilo que aconteceu, mas fica ali guardada, não fala nada. Mas também o momento que vier tudo à tona, se prepare, né? É uma pessoa que tendencia a ter um pouco de indecisão, né, no dia a dia, assim, de tomar uma decisão, e com isso ela acaba sendo conhecida como uma pessoa procrastinadora. Por quê? Porque ela precisa pensar muito bem antes de tomar uma decisão. Muito bem. Mas quando ela toma uma decisão, pode ter certeza que ela passou por diversos filtros, pensou em todas as formas para realmente chegar naquela decisão. Quais são as necessidades básicas do analista? Ser validado através de elogios, tá?
ele tem uma questão mesmo da autocrítica, ele acha que nunca é bom o suficiente e que ele precisa sempre melhorar. Então, por isso, a questão de elogio seria uma forma de demonstrar para ele que ele está no caminho certo. Ele é bom o suficiente, confia nele, né? Ele se confiar. Ele é uma pessoa que em todas as relações, os analistas precisam se sentir seguros. Ele não vai entrar numa relação se ele sente que se há uma corda bamba. Se não sente que a pessoa é leal. Sente que a pessoa está com ela. E ela precisa sentir e ter uma garantia da outra pessoa, até mesmo às vezes falado, para que realmente ela possa entrar numa relação. Por isso é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de manter relações ou de realmente firmar uma relação, porque ela tem essa necessidade nata dela, né? É um certo controle também. Ela também precisa de respeito ao seu tempo de entrega, então uma pessoa, né, como eu falei antes, ela pensa muito, analisa, então por isso é uma pessoa que se ela vai entregar uma planilha para você, vai estar tudo detalhado, mas ela vai revisar 1952 vezes, tá? E aí ela sempre vai achar que não tá bom o suficiente, mexe um pouquinho aqui, ali, enfim, né? Como que o analista, ele reage sob tensão? Ele pode também tendenciar a não falar, não expressar, tá? E ele tem muitos desafios em conversas difíceis. Sabe aquela pessoa que escapa, se esquiva de conversa? Olha, acho que agora não é o momento, não quero falar sobre isso. Ela não consegue realmente também focar numa conversa difícil. Por quê? Porque é uma pessoa muito racional. Então, quando ela percebe que tem muita emoção envolvida ali naquela conversa, ela quer se esquivar, porque não é um campo que ela realmente domine. Ela domina a racionalidade, ela precisa pensar. E aí a outra pessoa está na emoção, pode, na emoção, né, do calor da hora, pode agir, reagir de forma que ele não quer, então ele acaba recuando um pouco para ver o momento adequado para conversar. Isso pode levar um tempo para ter essa conversa, tá? Então é importante também perceber quando você convive com analistas que ele também tem esses desafios. Como é que é o trabalho em equipe, ou até mesmo com família? Ele às vezes prefere trabalhar também de forma individual, por quê? Porque ele tem toda uma necessidade de começo, meio, fim. Para ele, todas as etapas são importantes. Todas as etapas precisam de acompanhamento, precisam de validação, tá? E outros perfis não, né? Então, para ele, é importante que ele esteja à frente de um projeto que seja muito minucioso, ou que ele faça, tá? Mas é um aprendizado para ele também estar com outras pessoas que tenham este perfil, tá? Então, esses 4 perfis mostram o que é para nós. Primeiro, cada perfil tem a sua particularidade muito individual. Todos nós temos características dos 4 perfis. Uns, como eu falei, com uma intensidade maior parte de características, e outro com uma intensidade menor, que são poucas características deste perfil. Todos os perfis, eles têm pontos fortes e pontos a desenvolver. Tem necessidades. Quando nós compreendemos isso, as nossas relações tendenciam a ser mais assertivas, né? Porque aí quando eu conheço o outro, consigo identificar, eu já sei como que eu posso, de repente, conduzir a conversa. Hoje não é o melhor momento, peraí. E aí a gente vai lidando, tá? Então, quais são os perfis que são mais parecidos? Por exemplo, o perfil comunicador e o executor, eles tendenciam a ser mais pares. Por quê? Porque um cria uma ideia, que é o comunicador, e o outro coloca na ação, que é o executor. O analista e o planejador também são parecidos, porque são mais calmos, eles são mais planejadores, eles são mais autocontrolados, então eles conseguem se entender melhor, tá? Isso também pode ser uma forma de conduzir relacionamentos? Pode. Eu já fiz esse workshop para, sei lá, eu já perdi nas contas, mas já deve ter sido para quase mais de 1.000 pessoas, assim, porque eu já fiz esses workshops em hospitais, onde eu trabalhei também em hospitais, para empresas, e muitas pessoas me falavam assim,
se eu conhecesse antes, né, sobre os perfis, talvez eu não tivesse me relacionado com tal pessoa. Claro que isso tem outras questões que a gente sabe, né? Como buscadores, nós entendemos que às vezes são dharmas e são questões que a pessoa precisa passar. Mas ela consegue já perceber quais são os perfis que mais fazem sentido e dão um match melhor. Por isso que também o DISC é muito utilizado em empresas, né? Eu também levo isso para empresas, por quê? Porque existe, por exemplo, um pré-requisito, né? Tem uma vaga ali com determinadas características ali da vaga, e aí as características da pessoa. Se a gente vê que der um match, a possibilidade da pessoa dar certo nessa vaga é ok. Ah, eu sou uma comunicadora, estou buscando um relacionamento. Como será que dá mais certo comigo, né? Uma pessoa que tem uma energia parecida comigo, será que eu vou ter dificuldade, de repente, né, em relacionar? Por exemplo, sou executora e vou me relacionar com um analista, vai ter bastante conflito, porque um é super ativo e o outro é mais calmo. Pode ter uma complementariedade? Claro, claro que sim. Mas aí vai demandar muito do quanto cada um está se desprendendo para que a relação possa acontecer, tá? E o DISC, ele é uma forma mesmo de autoconhecimento, né? De fazer com que nós possamos nos entender, nos compreendermos. E lá no início eu falei para vocês, nós não somos perfil, nós estamos, nós podemos estar um, dois, três perfis de intensidade alta, tá? Quando eu fiz a transição para do CLT e fundei a minha empresa, eu percebi nitidamente que eu tive mudanças nas minhas características comportamentais. Tinha um que a intensidade era maior, né? E aí eu fiz essa transição, mudou minha característica. Eu fui percebendo. E aí o que eu percebi? Eu percebi que eu fui, nossa, relaxando, parece que eu estava voltando para minha essência, parece que eu estava sendo eu, porque a exigência do lugar onde eu estava, do trabalho, exigia que eu fosse uma executora muito alta, que eu tivesse o tempo todo agindo, ativa. E eu estava muito exausta, aquela mulher guerreira, aquela mulher que tem que fazer o tempo todo. E quando eu, então, saí do CLT, e aí fui criar minha empresa, e aí passei por várias questões, né? Eu percebi que realmente eu fui mudando as minhas características. Eu fui modulando, porque o ambiente era outro. Então, quais são as influências? O meio onde nós estamos influencia nas nossas características comportamentais. E aí a gente fala dentro do DISC, que aí tem um mapeamento, né? Que a gente consegue perceber o que o meio está exigindo. Às vezes o meio está exigindo, por exemplo, tinha uma empresa onde eu estava gerente. E quando eu estava gerente, eles estavam me exigindo que eu fosse muito executora. Só que na época eu estava comunicadora. E aí havia uma discrepância, eu tinha que flexibilizar aqui, ó, para chegar aqui, onde eles queriam. Só que essa flexibilização demandava muito, muito. Quando eu saí deste lugar, parece que eu voltei para o meu lugar de novo e eu relaxei. Então, é uma forma de nós percebermos aonde nós estamos, nos nossos relacionamentos também, e é uma grande forma de aprendizado. E é fundamental que nós nos permitamos conviver com todos os perfis e que possamos aprender com essas trocas, com essa heterogeneidade, para que nós possamos crescer cada vez mais, né, como pessoas, profissionais, em todas as áreas da vida, né? Aí eu trouxe essa mensagem aqui para vocês, né? E se você mudar a maneira como você vê as coisas pelas quais você olha mudam, né? E aí eu trago muito essa questão da metamorfose, né? Que é o símbolo até da minha empresa, que é a borboleta, dessa transformação que nós passamos, né? Que ali nós estamos aquele casulo escuro, e muitas vezes nós estamos passando por algumas transições e que estão nos permitindo desenvolver competências técnicas, comportamentais, para que nós possamos ir para um outro momento, né? E é contínuo, né? Essa metamorfose, essas transformações. E é importante que nós percebamos que, assim como nós estamos nos transformando, as pessoas que convivem conosco também estão passando por transformações. Entender isso, respeitar, ter essa empatia, é fundamental.
né, para que nós possamos conviver da melhor forma aí com todas as pessoas. Eu falei muito, né, gente? Já passou 1 hora e eu nem percebi. E eu vou deixar aqui para vocês as referências, tá? Aqui, aqui são algumas delas, tá? Mas tem várias referências que falam sobre os perfis comportamentais, né? Eu fiz 3 formações em análise DISC, a minha principal, o que mais utilizo hoje é da Solids, né? Que tem uma plataforma onde faz um mapeamento comportamental, DISC, e que faz realmente mais sentido para mim, tá? Vou deixar aqui também para vocês os meus contatos, para quem quiser me contatar. Eu realizo um mapeamento comportamental, que tiver interesse, conhecer um pouco mais, saber, fico à disposição. Meu e-mail, minhas redes sociais, e espero que possa ter trazido de alguma forma algum olhar aí para vocês se reconhecerem seus pares, as pessoas que vocês convivam. E estou muito grata por estar aqui com vocês, né, com quem está aqui agora nessa sala e com quem virá assistir posteriormente aqui.